Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área para nós continuarmos a resolução das questões de Química da prova de 2019 da Universidade Estadual do Amazonas, versão específica. Vamos ver hoje a questão de número 14. Nos sistemas a seguir, todos os líquidos envolvidos possuem massas iguais. E aí vocês estão vendo na questão que ele deu o desenho de dois tubos de ensaio. No primeiro tubo, nós temos uma mistura de água e acetona, e no segundo tubo, nós temos uma mistura de água e benzeno. Uma análise do comportamento desses líquidos nos tubos permite inferir que, alternativa A, o benzeno e a acetona são apolares, formando uma mistura homogênea se misturados. B, o benzeno é uma substância polar menos densa que a acetona. C, a água e o benzeno são apolares, formando uma mistura heterogênea no tubo 2. D. A água é uma substância com momento dipolar resultante igual a zero, menos densa que o benzeno. Ou E. A água e a acetona apresentam um momento dipolar resultante diferente de zero, formando uma mistura homogênea no tubo 1. Galera, existe uma regra básica na química, também conhecida como regra universal de solubilidade. Essa regra diz que semelhante dissolve semelhante. O que isso significa na prática? Substâncias que são polares só vão dissolver outras substâncias que também são polares. Então a regra é polar dissolve polar, semelhante dissolve semelhante. Assim como substâncias que são apolares também vão dissolver ou vão se dissolver em substâncias apolares, tá? Então a regra é semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Nós lembramos que a água é o líquido universal e é um exemplo de uma substância bastante polar. Se a água ela tem como característica ser uma substância polar, e vocês estão vendo nesse desenho que a acetona e a água estão formando uma mistura homogênea, porque você enxerga apenas uma única fase, isso significa que a acetona também é um líquido polar. Então, nós vamos colocar aqui que a acetona ela é um líquido polar. Bom, uma vez que nós nos recordamos que a água é uma substância polar, vocês estão vendo nitidamente neste frasco a presença de duas fases, ou seja, temos uma mistura heterogênea. Se o benzeno não se mistura com a água e a água é polar, logo o benzeno é apolar. Poderíamos também lembrar nessa questão que o benzeno é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. E vale lembrar que todo hidrocarboneto é apolar. Uma análise do comportamento desses líquidos nos tubos permite inferir que o benzeno e a acetona são apolares? Errado. Nós vimos que a acetona é polar. O benzeno é uma substância polar? Já começou errado aqui a letra B, então, errada. A água e o benzeno são apolares? Errado, vimos que a água é polar. A água é uma substância com momento dipolar resultante igual a zero. Errado. Toda substância que tem momento dipolar igual a zero é dita apolar. No caso da água, como ela é uma substância polar, todas as substâncias que são polares, elas vão ter um momento dipolo. O momento dipolo ele é uma grandeza vetorial representada pela letra grega μ. Como a água é uma substância polar, ela vai apresentar um momento dipolo diferente de zero. Isso significa que as forças que atuam sobre a molécula de água, as resultantes, ou melhor, a resultante dessas forças é diferente de zero. Essas forças não se cancelam, logo a molécula de água ela tem polos. Letra E. A água e a acetona apresentam um momento dipolar resultante diferente de zero.
Acabamos de ver que isso é uma verdade porque ambas as substâncias são polares, formando uma mistura homogênea no tubo 1. Perfeito? Então a alternativa correta seria, no caso, a letra E. Gostaram do vídeo, galera? Não esqueçam de deixar o like e eu volto muito em breve para a gente dar sequência a essas resoluções. Se você não é inscrito no canal, é novo por aqui, aproveite e se inscreva. E não esqueça de compartilhar com seus amigos que também vão fazer a prova da UEA, porque logo mais eu estou voltando aqui. Forte abraço a todos vocês, galera. Até a próxima. Valeu!